É isso, começou o reloginho funcionando. Então vamos para a segunda parte, né? Na verdade, a segunda aula de análise 2. A gente vai fazer hoje um overview do roteiro 8, o último roteiro de integração, e mais quatro, quatro ou cinco exercícios, depende um pouco do tempo. Bora lá então para o overview do roteiro. Aqui, pá, foi. Beleza, então. O roteiro 8 é o teorema fundamental do cálculo. O roteiro 7 a gente estabelece os fundamentos da integração e agora a gente vai para o teorema fundamental do cálculo. Né? Assim, a gente tem duas construções que são os conceitos de derivada, que nasce num processo de limite, e também o processo de integral, que também nasce de um processo de limite. Processo bem formal, mas embora o processo de integral seja mais formal assim do que o de derivada, o conceito de integração ele é um pouco mais tranquilo, né, do que o conceito de derivada. Apesar da origem ser difícil, né? Difícil não, a definição ela fica bem precisa, mas ela usa supremo, ínfimo, né? Precisa de uma conceituação um pouco mais delicada. E o de derivada é um limite, só um limitão. Mas esse limite tem mais problema de derivada do que o de integral. Por exemplo, funções contínuas são integráveis, mas nem toda função contínua é derivável. Então a gente vê que, apesar da definição ser um pouco mais técnica, ela é mais abrangente. A definição 1 aqui, ó, no roteiro 8 é o conceito de primitiva, que a gente vai começar a conectar esses dois mundos aqui. Ó. A gente vai ver que derivada tem a ver com integral e integral tem a ver com derivada. Tem a ver assim não, né? Tipo, elas estão conectadas por uma relação. Tá? Então, integrar e derivar tem uma certa conexão. Então, bora lá, que esse é o roteiro 8. Então, a gente vai dizer que uma primitiva da função f é uma função que é diferenciável e cuja derivada é essa f'. Então, uma primitiva, né, fona de uma f' é uma fona tal que a derivada da fona é f'. Aí, a observação, né, que duas primitivas diferem por uma constante, né, é direto aqui. Então a gente já começa a ver que primitiva nem sempre é única, né? E aí, antes do termo fundamental do cálculo, que conecta o mundo da derivada com o mundo da integral, a gente tem o termo da média, né? Que é esse aqui, ó. Função contínua de um fechado na reta, o valor mínimo, o valor máximo, né, da função f, e no intervalo, então, a integral de a até b, né, de f de x dx é f de c b menos a para algum c dentro do intervalo. Né? Ele lembra um pouco o teorema do valor intermediário. Né? E ele é consequência do teorema do valor intermediário. Então está aqui. Demonstração, vou pular, que não vai pegar para a gente. Teorema da média também, etc. Teorema 5. Né? É a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, né, TFC. Pego o AB, pego uma função f de AB em R contínua. Então essa f contínua necessariamente possui uma primitiva, tá certo? Aqui, ó, possui uma primitiva. Toda contínua possui primitiva e essa primitiva é dada através da construção da integral dela. Veja bem, f de x é a integral de a até x de f de t dt. Esse processo de integração que é lícito, que existe porque você está integrando uma função contínua, produz uma primitiva. Olha que interessante isso aqui. Tá? Agora, nem sempre eu serei capaz de calcular essa integral. Calcular no seguinte sentido, né? Calcular essa integral é achar ali uma expressão para ela que seja melhor do que uma que tem o símbolo da integração. Isso não é garantido. Não raras vezes essa função, essa primitiva, ela é definida em termos de integral e não tem algo melhor do que isso. Tá? Mas o processo é bem definido.
Então, todas as primitivas vão seguir essa linha de raciocínio, né? Então, é a integral mais uma constante, porque as primitivas diferem por uma constante. E o teorema 7 aqui, a gente tem aqui f de AB em R, e vamos supor que exista uma primitiva, né? É uma outra parte do teorema fundamental do cálculo. Essa parte é interessante porque ela vai permitir para a gente calcular a integral, né, conhecendo-se uma primitiva. Então, o teorema 7, que seria o teorema fundamental do cálculo, é essa aqui, ó, a integral de a até b de f de x dx, a função tendo uma primitiva, é a primitiva calculada em b, menos a primitiva calculada em a. Tá? Então, aqui, ó, esse teorema 7, ele é a chave para a gente abandonar toda aquela história de soma, partição, tá ligado? Toda aquela história de soma e partição que a gente define a integral, com ela a gente substitui aqui, tá? Pelo processo de primitivação, né? A gente encontrar uma primitiva. Tá? Tá a demonstração aqui, exemplo, né? Ó, exemplo para calcular a integral de 0 até 1 de x dx, sem apelar para partição, essas coisas. O teorema 9 é o processo de integração por partes, né? Se u e v são funções de AB em R e elas possuem derivadas integráveis, né? Então, a integral de a até b de uv' dx é uv de a até b menos integral de v u' dx. Tá? Tá aqui esse teorema clássico, integração por partes, e assim a gente encerra esse roteiro bem nessa parte de integração por partes. E agora eu vou dar aqui um pause na gravação e vou chamar o primeiro exercício que a gente vai olhar a solução dessa noite aqui. Então, dá aqui um pauzinho. Opa, de volta com o exercício na agulha. Aqui, ó, pronto para correr. Aqui, ó. O exercício 1 é a integração por partes. Deixa eu só habilitar aqui alguém entrar. Pronto. Exercício 1, integração por partes. Tá aqui então, ó, seja um UV de AB em R de classe C. Deixa eu só dar uma aumentada que eu não estou tirando. Classe C1 é derivada de uma ordem. Prove que a integral de a até b de uv' é uv menos uv de a até b menos integral de a até b uv'. Bom, esse aqui é tranquilão, na verdade, né? Não tem muito o que fazer não. Só a gente observar o seguinte, que a derivada de u vezes v é a derivada de u vezes v mais u derivada de v. Se você integrar essa igualdade dos dois lados, né, vai ficar isso aqui, deixa eu pegar a mãozinha, vai ficar esse aqui igual a esse aqui, integrando de a até b dos dois lados. O que ocorre? A gente sabe que uma primitiva de uv' é uv, né? E aí, então, essa integral aqui pelo teorema fundamental do cálculo é uv calculado em b menos uv calculado em a. Agora, o lado direito, né, você pode quebrar e ficar com u'v dx mais uv' dx. Então, você usou a linearidade da integração que a gente já tem do outro roteiro. Agora é só uma questão de ajeitar o bichão, passar esse aqui para o lado de lá, né? Não, na verdade quem passou foi esse aqui, ó. Esse aqui passou para o lado de lá, então ficou integral de a até b de uv' dx é uv de a até b menos integral de a até b de u'v. E aí finalizou aqui esse exercício, o 1. Então o 1 é tranquilão. Vamos então dar um pause aqui e fazer aparecer o 2 aqui, ó. Já apareceu aqui já o segundo exercício. Vamos para lá, bora lá. Bom, o segundo exercício aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho. Aqui, ó. Mudança de variáveis. Então, pegar uma f de AB em R, função contínua, e seja u de CD em AB
uma mudança de variáveis de classe C1, ou seja, tem derivada, né? E também, por ser uma mudança de variáveis, tem que ser passível de ser invertível, né? Então tem que ser uma bijeção. Com U de C igual a A e U de D igual a B. Então vamos provar aqui a integral. Deixa eu só ampliar aqui, ó. A integral de A até B de f de x dx vai ser a integral de u de c até u de d de f de x, que por sua vez é a integral de c até d de f composta com u de t vezes u' de t dt. Então vou devolver para o lugar aqui, que eu já só para eu enxergar o enunciado. E bora lá então. O teorema fundamental do cálculo vai dizer para a gente o seguinte, que a integral de a até y f de x dx é uma primitiva f de y, onde f' de y é o f' de y. Em particular, a integral de a até b de f de x dx é o f de b. Tá aqui. Vamos considerar o f composto com u, que então é uma função de CD em R, porque o u vai de CD em AB e a fona vai de AB, tá, em R. Beleza. Vamos observar então que a derivada dessa função aqui, f composta com u, é a derivada da fona, calculada em u, vezes a derivada da função que está lá dentro pela regra da cadeia, né? E isso fica como? Fica f de u de x' é f de u de x vezes u' de x. Portanto, a integral de c até y, né, desse bicho aqui, ó, né, vai ser o f' de u de x, u' de x dx, que vai ser o f de u de y. Tá? É só ver aqui, ó, essa relação aqui. Agora, esse, por sua vez, é a integral de a até u de y de f de t dt. Então, a integração de c até d desse negócio aqui, tá, vai ser o f de u de d, que é o f de b, tá, porque o de d é b, que é a integral de a até b de f de x dx. Portanto, vamos igualar isso aqui, ó, integral de a até b de f de x dx, esse aqui, né, é essa integral aqui, ó, de a até b mesmo, só que agora eu coloquei u de d, u de c, e essa, por sua vez, é essa aqui, ó, c até d, f de u de t, u' de t dt. Tá aqui, é só você ir substituindo e olhando e trocando as variáveis. É isso. Vou aqui de novo dar um pause e chamar o terceiro exercício. Voltando aqui, estou com 3 na linha. O 3 é só um comentário, na verdade. Esse 3 aqui é só um comentário. O 3 é o seguinte, o exercício, só ampliar para eu enxergar, prove que se são duas funções integráveis e uma é menor ou igual que a outra, então a área do subconjunto do plano delimitado pelos gráficos f1 e f2 entre x igual a x igual a b é dada por isso aqui. Bom, gente, esse exercício na realidade foi feito no roteiro 7. É o quinto exercício do roteiro 7. Ele aparece aqui de novo, né? Só que agora, né, a gente não precisa mais usar partição, tá? Já pode fazer direto usando o teorema fundamental do cálculo, tá? Então fica para vocês pensarem como adaptar esse exercício aqui. Não precisa de partição, aqui você pode usar diretamente aqui o processo de integração. Já está dizendo que as funções são integráveis, então a integral está bem definida, né? Mas essencialmente o mesmo exercício, né? Eu acho que nem usa partição, na verdade. Pelo que eu me lembro, eu estava editando ele hoje, ele só usa a relação entre área e integração, então é o mesmo exercício, né? Então, esse exercício é o 3. 3 já foi. Vamos para o 4 então agora. Dá só uma paradinha aqui.
Olha aí que molezinha, o 4 também é um que está feito. Tá, vamos ver aqui, ó. O 4 aqui está pedindo o seguinte, ó, seja f de AB em R integrável. Prove que a derivada, né, perdão, prove que a integral, né, que é f de x, integral de a até x, f de t dt, é uniformemente contínua. Tá? Para provar isso aqui. Bom, é o seguinte, gente. Lá do roteiro 7, a gente provou que essa função aqui, ó, ela é lipschitziana. Então, se ela é lipschitziana, ela é uniformemente contínua. Pronto, acabou. Então, esse exercício é essencialmente provar que ela é lipschitziana e concluir, então, que ela é uniformemente contínua. Também não tem muito o que errar com isso. E aí eu separei o quinto exercício também. Perdão, o quinto exercício, itens A, B e C. Bora lá, então. De volta aqui. Quinto exercício é integração, mas é mais específico sobre o logaritmo. Né? Então, o logaritmo, quando ele é bem definido, né, ele é uma função de zero infinito a valores reais, e ele é definido como sendo a integral de 1 até x de 1 sobre t dt, ou dt sobre t. Então, essa é a definição mais precisa do logaritmo. E aqui a gente ficou de fazer 3 itens. O primeiro é que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Existe um número real de forma que o logaritmo dá 1. E a última é que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. É uma propriedade muito importante do logaritmo. Aqui está um desenho, né, da curva 1 sobre t. Né? Aqui deveria ser t, na verdade. Né? E aí, aqui, ó, a curva. Bom, vamos para os itens. O primeiro item sobre a derivada é imediato. Segue diretamente do TFC, que a derivada da integral é o integrando. Então, acabou o item A. B. Né? B é o seguinte, o logaritmo é diferenciável, porque ele tem derivada. E, portanto, ele se trata de uma função contínua, porque toda diferenciável é contínua. A volta é que não é verdade, mas esse lado é. Como o logaritmo de meio é menor que zero, e o logaritmo de 2 é maior que zero, e é uma função contínua, então todos os valores, né, então o zero é atingido, na verdade, perdão. Espera aí. 1 é menor que zero, o outro é maior que zero. Então, deixa eu ver aqui, por que ele faz com zero? Na verdade, tinha que ser, não é zero, tinha que ser maior que 1, né? Tinha que ser maior que 1. Tem algum equívoco aqui, deixa eu consertar esse equívoco. De 1 até 2. Bom, logaritmo de meio é negativo. E logaritmo de 2 é maior que zero. Então, deveria existir, então pelo que está falando aqui, deveria existir um C, tal que o logaritmo de C é zero. Mas não é isso não, o logaritmo de C é 1. Eu tenho que argumentar que eu tenho que pegar um cara que tem logaritmo maior que 1. Isso aqui, logaritmo de E é igual a 1. Então, esse aqui não tá bom não, para falar a verdade, isso aqui está equivocado de alguma forma. Sabe por quê? Se alguém lembrar da expansão do E, né,
o E é 2,7, acho que 1. Então ele não pode estar em meio 2. Isso aqui está equivocado. Recomendo a gente, então, né, fazer o seguinte, considerar o seguinte. Vou trocar esse argumento aqui por um argumento melhorzinho, né? Aqui vamos usar o seguinte, ó. Vamos trocar aqui, ó. Repara que o que está acontecendo, né? A partir do 1, aqui, ó. Vamos pegar e chamar isso aqui de B, né? O que acontece? E aqui de C, né? O logaritmo, ele é crescente, tá? Ele é crescente, tá bem? Então ele vai crescendo, ele é uma função crescente, porque é o cálculo dessa área aqui, ó. Tá bem? Agora, eu quero argumentar que vai ter um valor que passa de 1. Como é que eu argumento isso aí? Já sei, cara. Tem um argumento bom. Eu tenho um argumento bom aqui. É o seguinte. O que nós temos aqui, ó? Pega um valor aqui, ó. Pega um valor aqui e chama ele de alfa. Tá bom? Então. Tá. Espera só um pouquinho que eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho que eu tenho que ver uma mensagem aqui rapidinho, já volto. Voltando a gravar, aqui é o seguinte, volta aqui, ó. É o seguinte, o logaritmo, tá? É a área abaixo dessa curva, tá? Que é maior que esse retângulo aqui, ó, de tamanho alfa, altura 1 sobre alfa. Não é? Aqui, ó, 1 sobre alfa. E aqui é 1, tá vendo aqui, ó? Esse retângulo aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tem base alfa e a altura aqui, ó, 1 sobre alfa. Ou seja, o logaritmo de alfa é maior que 1. Maior ou igual que 1. Se for igual a 1, acabou, né? Existe alguém que é igual a 1. Se for maior que 1, né, também acabou. Então a ideia é esse argumento aqui, ó. Então vou consertar aqui, ó. Então o argumento eu vou consertar ele aqui, ó, esse argumento aqui, ó. Vou deixar bonito que eu vou até gravar isso aqui porque eu achei esse erro aqui, esse erro não tá bom, esse erro. Então tá bom aqui, ó. T, então seja alfa maior que 1. A gente tem o seguinte, a gente tem que aqui, ó, tem aqui o retângulo alfa 1 sobre alfa é menor ou igual que o logaritmo de alfa, né? Então isso significa que 1 é maior ou igual que o logaritmo de alfa. E agora sim, aqui eu tenho duas saídas, né? Então vem cá, aqui, ó, pá. Então, vou colocar aqui uma página aqui, ó. Aqui eu tenho duas saídas. Então aqui naturalmente eu já tenho aqui que 1
é maior ou igual que o logaritmo de x. Já tem aqui, ó. Né? Que é, por sua vez, tá. X eu não digo, mas vou continuar com alfa aqui, ó. Com alfa aqui, ó. Então, se log de alfa é igual a 1, acabou. Né? Alfa igual a E. Caso contrário, é o valor intermediário nesse intervalo aqui, ó. Meio alfa. Implica que existe e pertencente ao intervalo aberto com log de E igual a 1. Porque E é uma função, logaritmo é uma função contínua. Todos os valores intermediários são atingidos. Então, essa solução não está muito correta, até porque, né? Muito correta não, está errado, até porque está falando que o E é menor que 2. Né? Então aqui, apesar de ter sido eu que fiz, né? Tá errado. Tá bom? Agora, tem uma unicidade ali embaixo. Eu não vi necessidade da unicidade. Ah, tem. Beleza. Então a gente acertou a existência consertando esse equívoco aqui, ó, dessa linha aqui, ó. Tá? Eu vou até gravar isso aqui. Eu vou botar aqui. Tá bom. Já gravei. Agora falta a unicidade, né? Então aqui, então já a existência está garantida. Vamos supor então, por absurdo, que existe um outro valor C que bate 1 aqui, tá certo? Igual ao E. Pelo teorema de Rowley, tem que existir um Y entre C e E, tal que 0 é f' de Y, C menos E. Né? Ou seja, f' de Y é 0. C somente C, 1 sobre Y é 0, porque a derivada da f, né, que é o logaritmo, é 1 sobre Y. Isso é uma contradição, porque nenhum inverso é igual a 0. Né? Portanto, o E é único. Tá? Se tiver outro, dá uma contradição com o teorema de Rowley. Então esse é o B. Tá legal. Vamos para o item C agora. Né? Provar que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Bora lá então. Passar aqui para baixo. Aqui, ó. Vamos calcular o logaritmo de x vezes y. Né? Integral de 1 até xy de 1 sobre t. Né? Aí eu vou fazer o seguinte, vou quebrar esse caminho, vou de 1 até x, depois de x até xy. Então fica de 1 até x 1 de t dt, mais de x até xy de 1 de t dt. Agora aqui vai ficar o logaritmo de x, mais a integral de x até xy de 1 sobre t dt. Tá, esse aqui já está feito, falta essa parte. Agora a gente pede para observar, né, que quando o S está entre 1 e y, tá, o SX está entre x e xy. Né? Então, considerando essa mudança de variável SX, tá, a gente vai ter que dt é S dx, tá? E então, a integral de x até xy de dt sobre t é a mesma coisa que a integral de 1 até y de 1 sobre sx dx,
tá? Agora tem esse S aqui, ó, porque o dt é STX e aqui embaixo é 1 sobre SX, porque o T é SX. E aqui ficou então a integral de 1 até y, essa integral de x até xy dt sobre t é a mesma coisa que a integral de 1 até y de dx sobre x, ou seja, a integral de o logaritmo de y. Aqui, ó. E com isso a gente chegou aqui nessa soma, né? Portanto, o logaritmo de xy é o logaritmo de x mais o logaritmo de y. Aqui acabou a jogada. Só tinha um defeito ali numa parte do exercício, que é essa daqui, ó. Né? Essa mancada aqui passou despercebido pela minha pessoa. Eu nem precisava desse meio aqui. A gente tem o seguinte, só para deixar aqui mais claro, né? A gente tem que o logaritmo de 1 é 0. Então, ó, o logaritmo de 1 é naturalmente 0, né? Porque não tem área, né? E você tem então também que o logaritmo ele supera, né? Ele é maior que esse retângulo aqui de baixo. Esse retângulo aqui, ó, ele sempre vai ter área 1, né? Como ele é maior, então o logaritmo vai superar 1 em algum momento, né? É garantido isso. Então vai ter algum número, né, entre 1 e alfa, né? Então aqui ficaria entre 1 e alfa, paga esse meio aqui, 1 e alfa é aquela minoração que a gente tem lá. Então é isso. Consegui consertar. Não é sempre que eu consigo consertar, às vezes eu não consigo não. Bom, era isso. Achei um erro até e vou ficando por aqui. Boa noite ou bom dia, não sei, se vai para o YouTube, a gente não sabe se é dia, se é noite, se é tarde, mas bom momento que você está passando e